Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai gravar então a segunda parte do nosso desafio. Vejam só, a gente conseguiu vencer, né? No primeiro semestre todo a gente teve a resenha combinada, bonitinho, foi super legal. Achei que foi bem produtivo, né? E então a gente vai fazer a parte 2. Bom, vamos lá. A parte 2 desse desafio, ela tá pensada trazendo aí literatura brasileira como a principal escolha, tá, gente? Então, nós vamos começar aí a partir agora do mês de julho e vamos até dezembro, então, com obras incríveis. Algumas são releituras para mim, porque já li há muito tempo, né? Li na escola, li depois algumas para fazer a faculdade, o mestrado. Só que vocês sabem que a gente, com o passar do tempo, né, nossa mente muda e aí uma releitura sempre é válida e interessante, né? Então, algumas são assim, mas vamos lá. Então, julho, tá, pessoal? Aí vocês me perdoem se eu fizer uma bela confusão com os meses, né? Que eu sou ótima com meses. Então, para julho, teremos Mário de Andrade, Macunaíma. Gente, essa obra é super importante para o modernismo brasileiro. É uma obra que constrói uma personagem minimamente muito louca, né? Costumo sempre falar isso, que Macunaíma, meus senhores, não é brinquedo não, mas faremos essa leitura. É uma importante obra, é uma obra muito interessante, dá para fazer várias reflexões. Acho que vocês vão gostar bastante. Então, julho com Mário de Andrade. Em seguida, depois de julho, vem agosto, né, gente? Em agosto, vamos ler então o 15 da Raquel de Queiroz, tá? Isso é literatura da década de 30 do século passado. É uma literatura, gente, que fala aí sobre a seca, né, do Nordeste, vai trazer algumas reflexões sobre essas situações que esse povo passou, tá? Então, agosto, vamos ler então o 15 da Raquel. Na sequência dessa mesma época, a gente vai ler São Bernardo, do Graciliano Ramos. O Graciliano também escreveu mais ou menos aí na década de 30, tá, gente? Também escreveu sobre o Nordeste, fez uma importante obra com Vidas Secas, né? Um livro super conhecido, super importante para a nossa formação como brasileiros. A gente tem então aí uma obra que vai contar, assim como o da Raquel, vai contar também algumas coisas, algumas passagens sobre a seca do começo do século que assolou o Nordeste brasileiro, tá? Então é super interessante quando a gente consegue fazer essas comparações, né? São perspectivas diferentes, são uma mulher e um homem escrevendo sobre a mesma coisa, são literaturas diferentes, né? São visões diferentes, mas sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto, sobre os mesmos fatos. E isso é muito interessante. Então, aqui em agosto e setembro, a gente vai conseguir, então, ter esse panorama. Eu acho que vai ser bem legal fazer a comparação dessas duas obras aqui. Muito bem. Então, julho, agosto, outubro, minha gente, outubro é um mês bem agitado na escola, né? Vocês sabem que a minha vida de trabalho como professora demanda bastante tempo, então as leituras elas também são organizadas de acordo com a minha demanda, certo? E aí, então, gente, para o mês de outubro, nós vamos ler uma história um pouco mais tranquila, né? Menorzinha, dá até para ver aqui pelo tamanho do livro. É um texto em versos e é um texto também da grande literatura brasileira, O Navio Negreiro, do Castro Alves, só que é um livro que foi escrito bastante tempo antes, né? Lá no romantismo, enfim. Mas é uma obra também super importante que a gente consegue trazer uma série de pensamentos, de reflexões, de ideias para o nosso tempo atual. Então, devido ao tempo, esta obricha aqui, pequenininha, foi escolhida para o mês de outubro. Muito bem, novembro as coisas começam a ficar mais tranquilas, então a gente pode fazer uma leitura um pouco mais longa, né? Saborear mais páginas. E aí eu escolhi também não só uma leitura mais longa, como uma leitura que é um desafio, a primeira leitura. Eu não conheço Lígia Fagundes Telles, a não ser alguns contos, né? Para mim é uma descoberta, vai ser uma primeira
um primeiro contato com essa grande autora, todo mundo fala super bem, conheço alguns contos e gosto bastante, tá? E aí eu escolhi As Meninas, porque eu gostei muito do enredo, né? A gente vai ter um enredo aqui de 3 moças, né, que vão ter a história contada, e aí em algum momento a gente tem os destinos das 3 se cruzando de alguma forma e a história vai se compondo. Achei que vai ser uma narrativa interessante de se ler, de se conhecer, né? E aí por isso escolho Lígia Fagundes Telles para o mês de novembro, tá, gente? A Lígia é bem conhecida na televisão, né? Teve várias adaptações das produções delas, ficaram bem famosas, conhecidíssimas aí no Brasil. Agora vamos ler então a narrativa mesmo. Certo, minha gente? É isso então, mês de dezembro, férias de boa, né? Todo mundo em casa descansando. E aí o desafio é um baita desafio. Olha só, minha gente. Vamos ler esse calhamaço que tem aí, eu acho que 951 páginas, tá? Mas esse livro tá na minha estante há algum tempo já. Eu queria há muito tempo ler, né? Mas aí a vida nem sempre tem tanto tempo para tanta página, né, gente? Então, escolhi aí O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que não é brasileira, claramente, né? Ela é norte-americana, mas essa obra dela, gente, é super conhecida, virou filme, super aclamada aí pela crítica, né? E eu não conheço nada dessa autora, mas sei da importância dela. Então esse vai ser o meu mega desafio para o mês de dezembro, tá, gente? Então é assim, ó, para quem ainda não sabe, o desafio de leitura aqui deste canal vai ao ar todo o último domingo do mês, pela manhã, né? Eu libero aí as resenhas e esse desafio é uma forma então de a gente se motivar, de a gente se conectar e de a gente conversar sobre algo que pode ser comum a todos nós. Então eu vou deixar na descrição o nome de todas essas obras para vocês. Espero que vocês me acompanhem, que vocês queiram aí conhecer alguns desses textos. Todos são super possíveis de serem lidos, tá? Todo mundo consegue acompanhar, então acho que vai ser bem divertido. E aí, pessoal, a gente se encontra então com o desafio ao final de todo mês, né? E com as outras resenhas nos outros domingos do mês. A gente se vê, uma ótima semana para vocês e até mais, pessoal!